O tratamento para transtornos de humor e transtornos de personalidade engloba psicoterapia, atividades para o desenvolvimento de habilidades para gestão emocional e social, terapias integrativas e complementares que envolvam o yoga, acupuntura. E eu cito isso porque atualmente nós estamos vendo o crescimento da medicina integrativa, que engloba também atividades holísticas, porque está comprovado o efeito terapêutico dessas atividades. O tai chi, a meditação, a homeopatia, são muitos os recursos. Uma pergunta que quando eu estudei, quando eu fiz a faculdade, eu me lembro que quando eu tinha as aulas da psicopatologia, eu ficava assim, gente, eu tenho isso. Gente, eu tenho isso. Ai, meu Deus, não, eu tenho é isso. Aí eu ficava, gente, eu sou esquizofrênica, borderline, narcisista, bipolar, deprimida. E agora? Calma, gente. Você também pode até ter experimentado isso aí. Todos nós temos traços. Todos nós, porque tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte do funcionamento humano. Os transtornos são a exacerbação desses traços, tá? É algo mais contundente, ok? Eu vou fazer aqui uma leitura de alguns fatores importantes para o tratamento, tá? Mas eu lembro o seguinte: o psicopata ou sociopata não adere à terapia. O narcisista até vai, mas no momento que ele descobre que o problema pode ser ele, ele não continua, tá? Às vezes o narcisista tem uma esposa que está queixando muito, ele planeja uma terapia para o casal, mas quando descobre que é ele que é a fonte de sofrimento, que ela não está errada em reivindicar os próprios direitos, ele para a terapia. Porque, como eu disse antes, o sociopata, o narcisista, eles não querem abrir mão desse lugar de poder, de merecer tudo, de tudo para ele, tá? Então, para quem adere à terapia, quais são as intenções? Entender as relações dele com os pais e o seu passado. Nós temos que entender para descobrir a raiz, onde tudo pode ter começado, quais tipos de comportamentos dos nossos cuidadores que aceleraram o processo de instalação do transtorno ou de surgimento de sintoma, ok? Nós temos que dar atenção para as próprias necessidades da pessoa. No caso da pessoa com personalidade de esquiva ou dependente, ou a pessoa que tem até a fobia social, nós temos que olhar para as necessidades dela. O que está sendo negligenciado? O que faltou e está ecoando na alma dela? Né? Porque o que a gente vive na infância não fica lá, ela vem com a gente. Então a gente tem que olhar para isso, ok? Identificar, enfraquecer e se libertar do sentimento de culpa. Às vezes a pessoa tem culpa por algo imaginário, algo que não tem a ver. Por exemplo, crianças cujos pais brigam muito e ela acha que eles brigam por causa dela. Criança que vê os pais se separando e pensa, é por minha causa, é porque eu tirei 7 na prova, não foi 10. Pela pessoa ter um ego frágil, ela pode se sentir inadequada, insuficiente, incompetente e alimentar culpa. E esse sentimento de culpa é um mau conselheiro, porque obriga a pessoa a suportar o insuportável, certo? Nós temos que recuperar o prazer de viver com a adoção de atividades agradáveis. Você já notou que às vezes o senso comum interpreta como curtir a vida com passeio e comida, bebida, amigos, roda de cerveja, showzinho, já percebeu? E a gente esquece que tem tantas coisas que podem trazer prazer, e é um prazer que edifica, um prazer que realmente acalma, né? As pessoas que cultivam hobbies, passatempos, criação de orquídeas, pintura, desenho, artesanato, ciclismo, piquenique, passeios ao ar livre, caminhadas na montanha. Nós temos que buscar certas atividades prazerosas que nem precisem muito de envolver pessoas também.
porque é algo que se conecta com o nosso próprio eu. A gente não precisa condicionar nosso prazer ao prazer do outro. Eu gosto de piquenique, mas o outro gosta de um forró. Ah, então vamos divertir no seu forró. Não é isso. Você tem que identificar aquilo que te completa, aquilo que te alimenta. Ok? Superação da carência afetiva de um modo racional. Desenvolvimento de amor próprio. Na terapia, a pessoa conversa para entender de onde surgiu a baixa autoestima. Das críticas dos pais, das humilhações na escola, do bullying, do problema físico, do problema de saúde que tornou aquela pessoa despreparada para executar as mesmas atividades que os colegas. Então a gente tem que trabalhar isso, cultivar o amor próprio. Como? Reconhecendo o próprio valor, reconhecendo os seus próprios pendores, habilidades, certo? Nós temos que olhar para isso. Quando a gente olha no espelho, a gente olha o cabelo, o nariz, e quando a gente olha a ruga, a gente pensa, são os meus anos de experiência. São os meus anos de experiência. A gente olha para esses olhos e sente, esses olhos me acompanham há X anos, quanta coisa eu já vi. Então, quando a gente se olha no espelho, a gente tem que olhar a pessoa que está ali, enxergando as qualidades, as realizações, os valores dela. Não somente olhar se o cabelo tá bom e, poxa, meu cabelo não presta, não vou sair de casa. Entendeu? A gente tem que cultivar o amor próprio. A gente tem que se lembrar de quantas vezes a gente foi luz na vida das pessoas, o quanto a gente estendeu a mão, o quanto a gente foi amorosa com um gatinho, com um cachorro, o quanto a gente foi solidária com alguém que estava mal. Tudo isso faz parte de um conjunto de informações que alimentam o amor próprio, que fazem a gente despertar, pô, não sou tão ruim assim, não sou tão insuficiente assim, olha quantas coisas já realizei, certo? Substituição do princípio da moral pelo princípio da responsabilidade. Quando a gente faz as coisas porque tem que fazer, porque é o certo, não é a mesma coisa de fazer as coisas porque eu quero fazer assim, porque eu acho justo fazer assim, porque é melhor fazer assim, porque ao fazer assim eu estou respeitando o outro e a mim mesmo. Eu não estou obedecendo a critérios externos, eu estou sendo leal aos meus valores, àquilo que eu acredito. Quando a gente faz isso, a gente, por exemplo, no caso de um casamento falido, e a gente tem aquele valor que o que Deus uniu, o homem não separa, ou que o que meu pai vai pensar de mim se eu me separar, o que vão pensar de mim se eu largar esse homem, que para todo mundo é legal, mas dentro de 4 paredes ele é outra pessoa. A gente, quando pensa nisso aqui, no princípio da responsabilidade, a gente começa a pensar, pô, caramba, eu tô mantendo esse casamento de aparências para quem? Eu devo o que para quem para segurar essa onda? Certo? Pensa nisso. Um progressivo exercício de ampliação do contato com a realidade para favorecer a expansão do autoconhecimento e autogestão emocional. Eu cito esse caso de vez em quando e, como eu estou lembrando agora, eu não sei nem se eu vou conseguir me lembrar. Não, acho que eu estou. John Forbes Nash, um matemático famoso na história, que foi prêmio Nobel, se não me engano. A história dele conta que ele passou por um período atribulado durante sua formação, em que ele tinha pensamentos paranoides, paranoia mesmo, de perseguição. Ele teve dúvidas, ele teve uma teoria, gatos, que o movimento nazista estava reacendendo suas ações e tal, até que um dia ele tem uma atitude mais violenta e é levado ao consultório de um médico e é constatado a esquizofrenia. Ele ficou muito deprimido, ele era um gênio, inteligentíssimo, mas ficou muito deprimido porque ele atribuiu esse diagnóstico a um possível fracasso na vida. Entretanto, a esposa falou com ele, nós vamos conseguir, você vai se tratar e você vai ficar bem. E então, com a ajuda daquela mulher, ele conseguiu se medicar e começou a se gerenciar. Qual é a questão do esquizofrênico?
ele ouve vozes, ele vê coisas que os outros que não existem, certo? E é a mente, os circuitos neuronais que parecem se cruzarem, existe uma explicação científica para a esquizofrenia, que não vem ao caso aqui. O fato é que ele aprendeu a lidar com aquilo. E ele continuou o trabalho e foi homenageado, uma pessoa especial. Então, quando a gente fala nessa questão dos tratamentos, treinando a mente para um pensamento mais adequado, mais lógico, nós estamos falando de assimilação de habilidades que nos faltam até então. E habilidades que são necessárias para o confronto com os sintomas daquilo que a gente pensa. Medo de ser abandonado. Será que existe mesmo? A pessoa que se aproxima da gente vem por encantamento, alguma coisa em nós chamou a atenção. E o que vai provocar o abandono? A consciência de que a gente é difícil ou as próprias atitudes da gente? Então, é preciso trabalhar isso, para que haja um controle, uma autogestão. E isso é possível. É possível. Pelo menos ser atenuado. Porque, por exemplo, eu já vi história, inclusive aconteceu com meu pai, que depois de 20 anos fumando, o médico disse, se você fumar, você vive 1 ano só. Se você continuar a fumar, você vive só 1 ano. Ele parou naquele momento. Sequer percebi sentimento de abstinência, sintomas de abstinência. Irritabilidade, angústia, queixa. Não, parou. Pimba, parou. A vontade consciente, baseada numa racionalidade coerente, ela é a matéria-prima necessária para a mudança. Eu acredito nisso, tá? É difícil, lógico, mas é possível, certo?